E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os alunos. Beleza? Então, vamos começar mais uma aula hoje, só que falando um pouquinho e o foco da gente vai ser Construct, tá? É a mais a parte de criação de games. Como a nossa turma está com alguns alunos meio afastados devido à pandemia, vamos estar trabalhando um pouquinho a questão de algumas aulas a longa distância, sendo gravadas por vídeo, né? Onde terá as aulas conceituais e também terão a parte prática, onde vocês estarão praticando em casa, né? Pelo PC de vocês, tá? Hoje eu vou começar uma revisão breve e rápida referente à primeira aula que a gente sempre tem no Construct, tá? Depois eu vou seguir adiante com a aula 2, com a aula 3, com a aula 4 e assim eu vou seguindo mais para frente, tá bom? Então, para quem não conhece bem, o Construct, tá, pessoal, é uma ferramenta muito utilizada para fins educacionais para alunos e até mesmo adultos, né, que queiram desenvolver programas, mais precisamente para pessoas que não sabem programar. Mas o intuito da ferramenta em si é facilitar a vida do programador em geral, né? Porque tanto vocês, aqueles que nunca viram a linguagem de programação, podem simplesmente criar um jogo com mais facilidade, também como aqueles que já mexem com programação vão conseguir fazer algo muito mais cheio e de riquezas e recursos a mais no jogo aí, né? Então essa ferramenta ela é bem intuitiva, com o objetivo já de trabalhar esse lado mais curioso das pessoas, né? Como funcionam os jogos e não só jogos, tá? Também dá para criar alguns tipos de aplicativos que possa estar auxiliando outras pessoas, dependendo aí do problema, do momento, né? Da situação e pode estar criando uma ferramenta nova, certo? Então vamos lá. Primeiro, a aula de hoje vai ser falar um pouquinho sobre a ferramenta Construct, só que antes de começar a falar sobre a ferramenta Construct, eu quero que vocês entendam bem uma coisa, né? A questão do conceito de jogos em geral, certo? Então, existem algumas coisinhas que a gente deve entrar em detalhes, e esses detalhes eu vou começar agora. Como muitos professores, não só eu, como outros professores gostam e buscam novos conhecimentos e até mesmo opiniões de outros desenvolvedores, né, e professores da área, eu estou com um artigo aqui, né, de umas pessoas que eu gosto de ficar lendo, entendendo bem sobre o mercado do games e também as lógicas que são utilizadas para desenvolvimento de games. Então, eu vou passar aqui adiante e vou mostrar para vocês o arquivo que tenho os textos aqui bem interessantes para discutir com vocês antes de começarmos a nossa aula, tá? Apesar que já começamos, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, nesse pequeno trecho que eu tenho aí, eu já tenho falando um pouquinho sobre os jogos digitais, né? Os jogos digitais que hoje estão em altas. Porém, eu tenho alguns detalhes a ser analisado antes, né? Todo jogo digital ele é composto de algumas etapas, e essas etapas elas devem ser seguidas à risca. Eu falo à risca, realmente à risca, tá, pessoal? Então, como que seria essas etapas? Uma delas é o seguinte, a gente precisa sempre analisar e dividir um pouquinho a questão de como vai ser feito o jogo, né? Então ele diz aqui o seguinte, divide o jogo em 3 instâncias. Essas instâncias ela passa a ser da seguinte forma: a produção, a interpretação e o discurso, né? Dentre essas três, eu tenho as dimensões que podem estar trabalhando muito a questão de visualização, de gamificação e também de estrutura do nosso jogo, né? Qual seria a plataforma, qual seria o tipo de tecnologia utilizado, se ele ia precisar de um banco de dados, qual tipo de linguagem de programação e assim por diante, certo? Nosso objetivo do jogo é atrair ou entreter, assim, vamos dizer assim, que passatempo, né, no geral,
fazer um passatempo para aquelas pessoas que gostam de jogar nas horas vagas. E também para aquelas pessoas que gostam de competir e tudo mais, criar um jogo com base em uma competição em grupo ou de forma individual, né? Então, existem vários aspectos aí de jogos que a gente pode estar citando, certo? Então, fora a produção, a interpretação e o discurso, os três são dimensionados da seguinte forma: lógica, a lógica que vai ser utilizado, a estética do jogo e a nossa tecnologia, certo? Como tinha falado, eu preciso entender qual programação, como vai ser a estética do jogo, a aparência e tudo mais, o design, né? No geral, o design. E a tecnologia que vai ser utilizada, certo? Não vou ler tudo isso aqui, porque isso aqui já é outros detalhes, né? Mas vamos para outro ponto interessante aqui. Ele diz o seguinte: na parte do conceito, são propostos das seguintes formas. Ó, eu tenho a questão das regras do jogo, certo? A interatividade, a manifestação discursiva e estrutura discursiva. Manifestação, o que vai ser feito, isso, aquilo. Há muita coisa que tem que ser discutida aí, né, na questão do jogo. Que pode envolver também a questão das regras do sistema, que é o jogo em si vai ter regras. Pode envolver também interatividade, o que pode ser mais interativo, o que não pode ser, para ser tirado, para ser acrescentado. Também a parte de estrutura discursiva seria mais na questão de como vai ser construído o nosso jogo, certo? Tirando essa parte aí, já entendendo um pouquinho sobre isso, existe também a questão do contexto do sociocultural. Existe uma coisinha chamada público-alvo. O que seria isso? Esse público-alvo está incluso em qualquer tipo de área, desde de uma simples banquinha de jornal a simplesmente uma loja de games em geral e jornais, revistas, escolas também, né? Designs em geral, né? Design gráfico também, tem design para todo tipo de área, né? Tem também a parte interior, né? Design interior também, tudo. Então cada um tem um público-alvo bem distinto, né? Então vai muito pela parte sociocultural. Então a gente tem que entender bem quem são aquelas pessoas e como a gente pode chamar a atenção dela no nosso jogo. Então, para isso, precisamos estudar a questão do público-alvo, a vontade de querer aquilo, ou trazer algo que chame a atenção daquela pessoa dentro do jogo. Então, fiquem sempre atentos a isso aí. A questão da cultura regional, o ambiente e se ele também te ajuda a propor uma grande, vamos dizer assim, um grande amplo mercado para vender ou comprar até produtos digitais que estejam dentro do teu jogo, certo? Então, para isso, vocês precisam estar sempre afiados sobre esses assuntos. Bom, tirando isso aí, o restante aqui já discutido, né? O que a gente vai propor hoje? A gente vai estudar um pouquinho sobre o contexto geral do jogo e como ele pode ser produzido de início. Como pode ser produzido de início? Sim, sem programa nenhum. Então, vai ser necessário que vocês façam isso num papel com caneta ou lápis, coleção, não importa, riscando é o que importa para você conseguir fazer o seu jogo, certo? O objetivo é exatamente isso. Desenvolver o jogo, mas no papel. Esquecer completamente que existe a ferramenta Construct na hora da produção visual do jogo sem programa, tá? Então vamos entender isso aí bem direitinho. Vamos lá, vou abrir aqui o arquivo que eu tenho disponível. Pronto, vou deixar com essa estética aí, ó. Criei, vou deixar disponível para vocês e vocês também vão precisar fazer isso, né? Mas para entender bem esse modelo aqui do script do desenho sobre o seu jogo, seria mais
do tipo assim. Vou tentar aqui desenhar para vocês mais ou menos uma base, mas não vamos contar com a qualidade do desenho, tá? Porque não tô com muitos detalhes aqui sobre algum jogo, né? Vamos só para exemplificar mesmo, tá certo? Então, neste caso aqui, pessoal, ele faz o seguinte: eu preciso ter que discutir um pouco sobre como que o meu jogo seria utilizado no dia a dia. Qual seria o tipo de fase, como seria o meu herói, como seria as cenas e tudo mais. Cada quadro desse aqui, a gente pode estar desenvolvendo o jogo desenhando ele. Ah, mas só tem essa forma de desenvolver jogos desenhando? Não, não é necessário desenhar logo de início. O interessante, o ideal é que vocês abram o Word, né, lá, abra o Word lá, e no Word vocês vão ter que digitar as características, a história e tudo mais, né? A história pode estar se passando em diversos lugares, aspectos e tudo mais, né? Então vocês precisam ter bastante detalhes sobre isso daí. Né? Então vocês antes de começar a desenhar, vocês precisam imaginar cenários, né? Deixa eu criar aqui um documento bem pronto, um documento em branco. Então eu preciso simplesmente ter o cenário de entender o meu jogo. Então eu posso ter simples características, né? Do jogo, né? As características do jogo, eu vou passar direto, tá? Não vou ligar para centro, nada disso. Vamos direto logo ao assunto. Característica do jogo, do jogo. Então, o que seria a característica quase não saía, né? Pessoal, olha só. Característica do jogo. O que seria exatamente isso? Primeiro, eu preciso saber quem vão ser os meus heróis, né? Mas para mim saber quem vão ser os meus heróis, eu preciso pelo menos bolar uma história. Então preciso ter uma história, certo? História do meu jogo. Eu preciso primeiro de uma história. Quando eu tiver história, aí eu vou começar a imaginar como seriam os meus personagens. Como seriam os meus personagens, né? Quando eu imaginar como seriam os meus personagens, aí eu venho para a parte estética do que eles vão utilizar, quais são os poderes e tudo mais. Aí que vem a parte das características e estilo de jogo que a gente pode estar imaginando, né? Então, eu tenho essas partes aqui, porém envolve muito mais coisas, como eu já tinha falado, o ambiente, a história diz uma coisa, mas como seria esse ambiente? Ele vai se passar só na floresta? Ele vai ter um deserto? Ele vai ter um oceano? Ele vai se passar debaixo da água, né? Ele vai ter alguma história de romance ou alguma história de tragédia mesmo, com tipo jogos de guerra, né? Dentro desse contexto todo, o meu personagem ele vai começar com características de tipo sujo, acontecer algum ambiente lá, ele começa naquele ambiente, tipo quem já jogou Resident Evil sabe que começa a guerra todinha lá dos zumbis e tudo mais, transformando, né? Para quem jogou aí no PS1, né? O jogo começa já na rua, né? Então já começa na rua, praticamente com arma com poucas balas e você tem que conseguir se livrar de todos os zumbis e atirar o menos possível para economizar bala. Mas aí já começa uma história por trás, né? Mas onde é que ele começou o jogo? Lá, direto na rua, né? Depois de toda a história. Então, para tudo isso eu tenho uma característica, eu tenho uma história, os personagens são distintos, cada um tem seu tipo de habilidade, cada um tem sua história também individual, né? Tem seu estilo de roupa, certo? Até a arma também influencia, né? As armas que são usadas também lá no jogo. Então, tudo isso, cada um tem seu tipo, seus itens e suas histórias e detalhes a mais, bem diferente um do outro. Vocês precisam entender, bolar, pensar
como seria o seu jogo antes de ir para o papel e desenhar, certo? E passar lá a história todinha, né? Então, é necessário fazer isso, certo? Eu vou fechar aqui agora e vamos entender bem isso aí. Mas sempre começa com a escrita, depois passa para o papel, né? Então, aqui, simplesmente aqui você pode estar desenhando algumas cenas, né? Aqui eu posso estar brincando um pouco com a questão de como seria o meu personagem, né? O meu personagem poderia se passar em diversos lugares. Quais seriam esses lugares? Eu vou alterar aqui, né? Eu posso simplesmente pegar o meu personagem e estar brincando com ele como se fosse na montanha, né? Pegar aqui, fazer umas montanhas aqui desenhadas, né? Aí aqui o sol, né? Fica o solzinho aqui no topo, né? Assim, vou fazer assim bem doido mesmo, tá, pessoal? Eu não quero, não é, o objetivo não é fazer o desenho perfeito, e sim mostrar. E o meu personagem, ele está lá em cima da montanha, né? Qual a história que vai se passar aqui? Né? Eu posso estar inventando a história de que ele vai ter que subir, escalar as montanhas até chegar a um determinado local onde está aquela pessoa que ele precisa salvar. Né? Geralmente aquelas pessoas salvam vidas de montanhas para aquelas pessoas que pensam em escalar e acabam se prejudicando lá devido a um acidente. Né? Então, aí ele tem que seguir adiante nas montanhas, né? Lá. Aí vou desenhar o resto da montanha aqui, né? Aí no meio do caminho dessas montanhas, eu posso estar encontrando diversos desafios no ponto. Pode ser um urso, pode ser um lobo, pode ser qualquer coisa, né? No caso, depende muito de como vai ser tua história, certo? Então, se ele vai passando de montanha a montanha, né? De uma a uma, até chegar ao objetivo. Só que aqui no meio posso ter um, um bichinho, né? Alguma coisa assim, para atacar. Sou péssimo, né? Para desenhar assim. Mas é porque realmente eu estou só resumindo aqui, tá? Não quero desenhar detalhes, não. Aí ele tem que enfrentar, no caso, esse carinha vai ter que usar de alguma forma a arma ou a força ou estratégia para ou vencer ou simplesmente ele tem que desviar e conseguir escapar, certo? Aí, cada quadro desse seria uma história, no caso, uma situação diferente que você pode estar brincando aí de fazer, né? Um passo a passo de como você pode fazer o seu script desenhado, tá certo? Então, essa folha aqui eu vou deixar disponível para vocês, onde vocês vão ter que fazer da seguinte forma. Tá aqui o meu nome, né? Aqui vocês vão ter que botar a turma de vocês, tá bom? Dependendo da turma, vocês têm que ir lá no Google Sala de Aula e ver qual é o número da turma de vocês. Aqui vocês vão botar a data, que é a data limite que eu vou deixar para entrega, né? Tem que ser aquela data, mas se você entrega antes, mesmo assim, bota aquela data, tá? A data de entrega. E aqui o teu nome completo, certo? Todos esses quadros aqui vocês podem estar utilizando eles à vontade, sem problema nenhum. Se você precisar, no caso, pode dividir ele no meio, certo? Aqui, dividir ele aqui no meio e fazer desenhos individuais acima para pegar mais partes, né, do desenho. Esse script aqui, ele é bem interessante porque você pode estar fazendo realmente detalhes, riquezas aí do que vai acontecer no jogo, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos continuar o restante aqui, né? Entendendo bem essa parte aí, pessoal, do desenho em si, vocês têm que pensar bem, certo? Pense bem como vai ser feito, porque o jogo ele tem que ser bem elaborado. Se ele não for bem elaborado, já sabe o que pode acontecer, né? Além de não vender muito, vai ter muito custo, né? Porque exige uma mão de obra pesada para criar um jogo e também para a questão de plataformas também que vai ser a investida, né? Então exige muito, a tecnologia avança muito, mas
cada dia mais ela fica mais cara mesmo, muito cara, né? Então aqui eu tenho essa folha, vocês eu vou deixar disponível e vamos agora para a nossa ferramenta, que é o Construct, tá? Eu vou logar aqui, pegar ele, pronto, foi. A nossa ferramenta Construct, eu vou só mostrar um pouquinho da visualização, mas na segunda aula eu vou entrar em detalhes sobre cada ferramenta, usando alguns recursos e outros mais detalhes aí, tá? Até o momento, vocês podem estar usando o protótipo num papel para desenhar paisagens, cenários que vocês querem realmente, detalhes sobre o herói lá, o que ele vai usar, o ataque e tudo mais, né? E outros detalhes a mais aí que vocês podem estar acrescentando, certo? Pode fazer também com a folha em pé, sem problema nenhum, fazendo de uma forma que o celular fique com um retrato. Se vocês notarem, eu deixei lá como um formato em um celular para vocês acompanhar e fazer como se fosse já dentro do padrão lá de um celular mesmo, tá? E é isso aí, tá? Vamos agora seguir aqui adiante e vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou criar um documento aqui, novo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou diminuir um pouquinho aqui. O nosso construto é esse daí. Esse carinha aqui, bem interessante, bonitinho aí, né? Bem simples, intuitivo. Não há muito mistério, né? De decifrar essa ferramenta, certo? Ele é rico em informações, com exibições de painéis, certo? Aqui também, ó, todos os recursos. E eu tenho muito mais coisas aqui além do que a gente precisa utilizar no dia a dia nas nossas aulas. Mas, se vocês quiserem, podem estar realmente curiosos aí, né? Alguns podem ser um pouco mais curiosos e buscar um conhecimento a mais ali para aprimorar aquilo que você já viu e melhorar mais ainda a tua lógica e também a questão do melhorar a jogabilidade do teu jogo, certo? Os estilos também eu posso estar mudando algumas coisinhas, tá? Na questão de aparência, né? Mas vamos lá. Entendendo bem essa parte aqui, eu tenho as propriedades também da minha página, né? Tenho a home onde eu tenho algumas informações para selecionar todos, mudar aqui como eu quero trabalhar, né? Eu estou usando HTML5, né? Podemos estar mudando algumas coisinhas aqui também, que é a ferramenta de exportação e tudo mais, né? Posso estar brincando um pouquinho com a questão de entrar na loja, né, da Icirra, né, que é a empresa que criou o Construct, a Icirra, né? E eu posso estar exportando os arquivos também, tá? Essa ferramenta aqui, Construct, é a que a gente vai ficar trabalhando durante um certo tempo aí. E eu espero que vocês fiquem bem curiosos e também busquem novos conhecimentos cada vez mais sobre essa ferramenta. Dá para fazer muita coisa. Eu vou abrir um joguinho como um exemplo aqui agora, tá? Para a gente só finalizar a nossa aulinha aí e breve explicação sobre a introdução do desenvolvimento de jogos que precisa ter aí para iniciar. Lembrando que existem uns processos ainda mais que eu vou estar falando no decorrer das aulas, tá? Aí, deixa eu ver, vamos lá, vou abrir um aqui. Eu acho que eu vou abrir. Cadê o jogo da nave? Open. Vou pegar aqui um joguinho que eu tenho da nave. Sonic. O jogo da nave não tá aqui. Então eu vou pegar esse aqui, o Sonic mesmo. É um joguinho que a gente tava brincando, né, na sala de aula. Pra brincar mesmo. Esse aqui foi um dos primeiros jogos criados com os alunos. Olha aí. É um joguinho bem bacana. Vou aproximar aqui para que vocês vejam melhor. Ó, é um joguinho bem bacana. Vou até tirar esse daqui para que vocês vejam bem. Ó. Opa.
Tá aí, não é? Só tô usando a mesa digitalizadora, mas não tá levando aqui. Então, pronto, deixa eu só usar aqui. E aqui, pessoal, é uma coisa bem legal, porque é um jogo que a gente pode estar se divertindo de diversas formas, né? Criando, recriando ele, mais conhecido como os remakes e cada jogos aí feitos, né? Novos, antigos. Aí aqui eu tenho as moedas, tenho o cenário, tenho os espinhos aqui, né? Tenho a questão dos locais, esses blocos verdes são as colisões. Então tudo isso aí, tudo isso, ele vai ser utilizado dentro do nosso jogo, né? Eu vou desfazer tudo aqui para vocês verem o jogo na execução, tá? Vamos lá. Vou apertar o play aqui. Dessa vez eu vou ter que usar o teclado, né? Deixa eu abrir. Olha aí. E aí, ó, eu tenho como andar, né? Pular, pegar moeda, ganhar ponto, perder vida, ganhar vida, né? Dependendo como você programar o nosso jogo, ele fica bem legal. Sendo que, para a gente começar a programar ele aqui, a gente precisa passar por um processo de como vai ser criado os jogos. Eu posso estar criando ele com base ao meu detalhe aí seguindo a mesma teoria ou estética do jogo lá, posso mudar alguma coisa. Então, existe a discussão, né? A discussão como vai ser desenvolvido. Ah, eu quero usar ele na plataforma para celular, para alguma coisa. Eu quero usar para PC mesmo. Então, existem as discussões a serem discutidas, né, no dia a dia do jogo, né, na equipe e tudo mais. Porque se vocês não tiverem essa discussão, como é que o jogo vai sair de forma legal, perfeita ou até inovadora, né? Certo? Então, queria mostrar para vocês essa parte aí e mostrar também que o processo de criar jogos consiste em, vou repetir, em primeiro tem que analisar o jogo e entender onde vai ser passado, certo? O jogo. Construir a história, né? O enredo, né? A gente chama de enredo, que seria a questão de discutir um pouco a história do jogo geral, né? Criar mesmo a história. Depois, enfatizar bem as características dos personagens, que seria exatamente a característica do personagem. É simplesmente tipo de cabelo, olhos, boca, nariz, se vai ser os tipos de raças que tem, né? Vai ter armaduras, magias, todos esses detalhes aí, né? Aí fora isso daí, a gente imaginar como seria exatamente a história de cada herói, de cada personagem, porque existem histórias por trás de cada um, certo? E quando terminarmos essa parte do enredo, história, também tem a parte qual tecnologia vai ser utilizada, né? Qual o tipo de linguagem de programação? Que no caso do Construct ele pode estar aplicando de diversas formas essas linguagens de programação, né? Aí, fora a linguagem de programação e a tecnologia, qual meio de dispositivo vai ser utilizado? E não esquecendo do principal. Qual o meu público-alvo e o que ele exatamente quer? Por que o que ele quer? E o que ele gosta? Porque vocês têm que fazer com que ele se sintam atraído pelo jogo. Né? Quem nunca ficou preso no joguinho lá de paciência da vida, né? Que é paciência mesmo. Mas é uma coisa que prende a atenção da gente, né? E é um jogo simples e vem em todos os computadores, até em celulares aí que alguns celulares já vem o joguinho instalado de paciência, né? Certo? Existem alguns pontos a mais a ser abordado, mas ele é um pouco longo e esses pontos aí exigem um pouco mais de conhecimento na parte de gerenciamento de projeto, que não é o nosso foco, certo? Para essa parte aí só realmente entrando na parte da linguagem técnica, que nosso foco hoje não é a linguagem técnica, é sim entender um pouquinho do que a gente
precisa para desenvolver o jogo, certo? Dúvidas que vocês tiverem, é só falar comigo pelo Google Sala de Aula, pelo WhatsApp mesmo, tá? Todo mundo já tem o meu WhatsApp lá, né, da sala, e também lá no grupo do WhatsApp também, certo? Vou mostrar aqui rapidinho a senha do grupo sala. Não, melhor. Vocês têm que entrar em contato comigo pelo WhatsApp para pegar a senha do Google Sala de Aula, que é onde eu deixo o material disponível. Se vocês não tiverem acesso aí ao Google Sala de Aula, vai ser difícil fazer a atividade que vai ficar sendo lançadas lá no Sala de Aula, tá? Então, se aqueles que não tiverem, já fala com alguém da turma aí, né? Do grupo, se tiver no grupo, ou fala direto comigo, né? E já pega essa senha, porque eu já repasso para vocês, e assim vocês terão acesso aos materiais com mais facilidade, tá bom? Então, por hoje é só isso, tá, pessoal? Até a próxima aula e bom descanso para todos, né? E um bom estudo também. Então, valeu!